Alana respirou fundo o aroma de café fresco e livros antigos, um perfume que se tornara o símbolo de sua nova vida, uma vida tecida com os fios da resiliência e da redescoberta. Quase 2 anos haviam se esvaído desde o dia em que o reencontro na galeria de arte selara a página de sua dor, confirmando que Caio Valente era, enfim, uma lembrança distante, um capítulo encerrado. O cantinho literário, agora seu lar e seu empreendimento ao lado da adorável Dona Emília, florescia, e com ele, Alana também. Seu relacionamento com Daniel, o ilustrador de sorriso fácil e alma gentil, era um porto seguro, um amor tranquilo que aquecia seus dias. Enquanto isso, no ápice de seu império corporativo, Caio Valente sentia o peso de suas escolhas. A imagem de Alana, serena e refeita, assombrava suas noites mal dormidas, um contraste doloroso com a opulência fria de seu casamento com Isabela, um laço construído sobre conveniências e agora rangendo sob o peso do não dito e do arrependimento tardio. A semente de mudança plantada naquele encontro casual começava a germinar dolorosa e insistentemente no coração do magnata. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal? Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Alana ajustava com carinho uma pequena pilha de livros recém-chegados na prateleira de novidades do cantinho literário. O sol da manhã entrava suavemente pela vitrine, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar e arrancando brilhos dourados de seus cabelos castanhos, agora mais longos e soltos, caindo em ondas suaves sobre seus ombros. Um sorriso discreto, mas genuíno, curvava seus lábios enquanto organizava os volumes, antecipando a alegria dos leitores ao encontrarem novas aventuras e conhecimentos. Sua vida, antes marcada por um profissionalismo contido e uma dor secreta, agora transbordava de uma paz conquistada e de um contentamento autêntico. Dona Emília, observando-a do pequeno balcão onde preparava uma fornada de seus famosos pãezinhos de canela, sorriu com ternura. A transformação de Alana ao longo daqueles quase 2 anos era notável. A jovem que chegara ao café-livraria com o olhar assombrado e o coração em pedaços havia se tornado uma mulher confiante, uma parceira de negócios criativa e uma amiga leal. "Os novos romances chegaram, querida?" perguntou Dona Emília, a voz carregada de afeto. "Sim, Dona Emília. E tem um policial que acho que a senhora vai adorar", respondeu Alana, virando-se com um dos livros na mão, os olhos brilhando de entusiasmo. "Parece que o detetive desta vez está mais perdido que os suspeitos." As duas riram, uma cumplicidade que aquecia o ambiente mais do que o forno ligado. O cantinho literário não era apenas um negócio, era uma extensão de seus lares, um refúgio para a comunidade e para Alana, o lugar onde ela havia se reconstruído peça por peça. Mais tarde, Daniel passou para o almoço. Seus olhos encontraram os de Alana e um sorriso cúmplice iluminou seus rostos. Ele carregava seu habitual bloco de desenho e um portfólio. Sentaram-se em uma mesinha aconchegante perto da janela, o cheiro de café e canela misturando-se à conversa leve e aos planos para o fim de semana. A editora adorou os esboços para o novo livro infantil. Daniel contou, a empolgação vibrando em sua voz. Eles querem marcar uma reunião para discutir o contrato na próxima semana. "Dani, isso é maravilhoso!" Alana exclamou, apertando sua mão sobre a mesa. "Eu sabia que eles veriam o seu talento. Suas ilustrações têm uma magia única." O relacionamento deles era assim, um apoio mútuo, uma admiração serena. Não havia os fogos de artifício arrebatadores e, por vezes, perigosos, que ela experimentara brevemente com Caio, mas havia uma constância, um respeito e uma ternura que lhe traziam uma profunda sensação de segurança e felicidade. Daniel a amava por quem ela era, com suas cicatrizes e suas forças, e Alana encontrava em seus braços um porto onde seu coração podia descansar e florescer sem medo. Enquanto Alana vivia a plenitude de seus dias reconquistados, a vida de Caio Valente seguia um curso diametralmente oposto.
imersa em um luxo que não conseguia preencher o vácuo crescente em sua alma. O encontro na galeria de arte, há quase 2 anos, fora o estopim de uma lenta e dolorosa implosão interna. A imagem de Alana, não a recepcionista tímida que ele havia magoado, mas a mulher forte e radiante que ela se tornara, era um fantasma persistente em seus pensamentos. Naquela manhã, ele estava em seu suntuoso escritório na construtora Valente, a vista panorâmica da cidade estendendo-se à sua frente, mas seus olhos não viam a grandiosidade da paisagem urbana. Viu, em vez disso, o brilho tranquilo no olhar de Alana ao falar de seu café-livraria, a naturalidade do toque de Daniel em seus ombros. Aquelas imagens eram como farpas em sua consciência. Isabela entrou na sala sem bater, sua presença sempre anunciada por um perfume caro e pelo tilintar de joias. Ela carregava um tablet, exibindo fotos do que parecia ser um resort exclusivo. Caio, querido, eu estava pensando, que tal uma semana nas Maldivas no próximo mês? Ouvi dizer que a nova suíte presidencial do St. Regis é divina. Seria ótimo para as colunas sociais mostrar nosso bronzeado de inverno. Caio suspirou internamente. A preocupação constante de Isabela com as aparências, com o que os outros pensariam ou publicariam, tornara-se um fardo quase insuportável. Ele se lembrava de quando a ambição por status também o movia com fervor, mas agora tudo parecia oco, uma peça de teatro mal ensaiada. Isabela, estou com alguns projetos cruciais no momento. Não creio que seja uma boa hora. Ele respondeu, a voz mais fria do que pretendia. Ela o olhou com um misto de irritação e tédio. Projetos, sempre projetos. Você nunca tem tempo para nós, Caio. Para o nosso casamento. Havia uma ponta de verdade em suas palavras, mas a conexão entre eles, se é que algum dia existira de forma genuína, havia se esvaído completamente. O nós que ela mencionava parecia referir-se mais a uma parceria de negócios do que a uma união de almas. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso mais tarde, ele disse, desviando o olhar para os papéis sobre sua mesa, um gesto que se tornara habitual para encerrar conversas desconfortáveis com ela. Isabela deu de ombros, a expressão endurecendo. Como quiser, Caio, mas não espere que eu fique em casa bordando enquanto você se afoga em trabalho e melancolia. Ela saiu da sala com a mesma altivez com que entrara, deixando para trás um rastro de perfume e um silêncio ainda mais pesado. Caio passou as mãos pelo rosto, sentindo o cansaço pesar sobre seus ombros. Melancolia. Era essa a palavra. Uma melancolia profunda, um arrependimento que o corroía lentamente. Ele se lembrava da noite com Alana, da conversa no escritório, da vulnerabilidade que ela despertara nele. Na época, ele classificara tudo como um erro, um lapso. Agora a verdade o esmagava. O erro fora a sua covardia, sua crueldade ao descartá-la, ao priorizar um noivado vazio em detrimento de um sentimento que, ele agora admitia para si mesmo, fora o mais autêntico que já experimentara. A frieza com que a tratara na manhã seguinte, a apresentação de Isabela como sua noiva, cada detalhe daquela humilhação voltava à sua mente com uma clareza dolorosa. E o pior, a indiferença que ele demonstrara nos meses que se seguiram, até a demissão dela. Como pudera ser tão cego, tão arrogante? O sucesso da construtora Valente, os lucros recordes, os novos empreendimentos internacionais. Nada disso aplacava a sensação de fracasso pessoal. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha paz, não tinha amor, não tinha Alana. Naquela tarde, ao sair mais cedo da empresa, algo raro, Caio dirigia sem rumo pela cidade. Seus pensamentos eram um turbilhão. Ele precisava fazer alguma coisa. Não podia continuar vivendo aquela farsa. A imagem de Alana, feliz e refeita, era a prova de que a vida podia ser diferente, podia ter significado. Mas como reparar o dano que causara? Como sequer se aproximar dela depois de tanto tempo, depois de tanta dor? Seu carro, quase que por vontade própria, tomou o caminho de um bairro mais tranquilo, charmoso, com ruas arborizadas e pequenos comércios. Ele não sabia exatamente onde estava indo, mas uma força invisível parecia guiá-lo. E então ele viu uma fachada convidativa, com uma placa de madeira entalhada, Cantinho Literário.
Flores coloridas enfeitavam as janelas, e através do vidro ele pôde ver prateleiras repletas de livros, mesas aconchegantes e Alana. Ela estava atrás do balcão, sorrindo para uma cliente idosa, entregando-lhe um pacote com um laço caprichado. Havia uma luz em seu rosto, uma serenidade que o atingiu em cheio. Era a mesma luz que ele vira na galeria, mas agora, observando-a em seu ambiente, a força daquela transformação pareceu ainda mais potente. Caio estacionou o carro do outro lado da rua, o coração batendo descompassado. O que ele estava fazendo ali? Não tinha o direito de invadir o santuário dela, a vida que ela construíra longe dele, apesar dele. Por longos minutos, ele apenas observou. Viu Alana interagir com outros clientes, sempre com uma gentileza genuína, uma paciência que ele nunca associaria à figura poderosa e, por vezes, impaciente, que ele próprio se tornara. Viu Daniel chegar no final da tarde, cumprimentá-la com um beijo suave no rosto e ajudá-la a fechar o café. Eles conversavam e riam, a cumplicidade evidente em cada gesto. Uma pontada de ciúme, agudo e inesperado, atravessou Caio. Era um sentimento mesquinho, ele sabia, mas não pôde evitá-lo. Ele tivera sua chance e a desperdiçara de forma imperdoável. Quando Alana e Daniel saíram do café de mãos dadas, caminhando tranquilamente pela calçada, Caio sentiu um nó na garganta. Ela parecia feliz, genuinamente feliz, e ele era a antítese disso. Ele ligou o carro, a decisão se formando em sua mente, dolorosa, mas necessária. Precisava confrontar sua própria vida, seus próprios erros, antes de sequer sonhar em pedir perdão a ela. O primeiro passo seria Isabela. A farsa do casamento precisava acabar. Não seria fácil. Isabela não abriria mão de seu status e dos benefícios da união sem luta. Haveria escândalo, repercussões financeiras, sociais. Mas o preço de continuar naquela mentira era sua própria alma. Enquanto dirigia de volta para a mansão fria que chamava de lar, Caio sabia que a jornada à sua frente seria árdua. Ele não tinha garantias de que Alana o perdoaria, muito menos que o aceitaria de volta. Daniel parecia um bom homem, e Alana merecia a paz que encontrara. Mas ele precisava tentar. Precisava, ao menos, livrar-se das amarras que o prendiam a uma vida de aparências e mostrar a ela e a si mesmo que o homem que a magoara profundamente estava disposto a mudar, a se redimir. Naquela noite, a conversa com Isabela foi ainda mais tensa do que ele antecipara. Ela reagiu com fúria, incredulidade e ameaças. Acusou-o de destruí-la, de humilhá-la. Você não pode estar falando sério, Caio. Um divórcio? Agora? Sabe o que isso fará com a nossa imagem? Com os negócios? Ela gritava, o rosto vermelho de raiva. Eu sei, Isabela, e lamento por isso, mas não posso mais continuar assim, ele respondeu, a voz firme apesar do turbilhão interno. Este casamento foi um erro desde o início, um arranjo. Nunca houve amor aqui, e ambos sabemos disso. Amor? Ela riu, um som áspero e desdenhoso. Você fala de amor. O que você sabe sobre amor, Caio? Você só se importa com seu império, com seu nome, e ultimamente com aquela recepcionista. A menção a Alana o atingiu, mas ele não recuou. Alana não tem nada a ver com a minha decisão sobre nós. Isso é sobre a mentira que vivemos. A discussão se arrastou pela noite, exaustiva e destrutiva. Isabela não cederia facilmente. Ela falou em advogados, em partilha de bens, em destruir sua reputação. Caio ouviu, aceitando que aquela era uma consequência de suas escolhas. Ele estava disposto a pagar o preço. Quando finalmente se viu sozinho no quarto de hóspedes, o antigo quarto do casal tornara-se um campo de batalha silencioso. Caio sentou-se na beira da cama, exausto, mas com uma estranha sensação de leveza. O primeiro passo, o mais difícil, fora dado. A ponte para sua antiga vida estava sendo queimada. No dia seguinte, Alana regava as samambaias que enfeitavam a entrada do cantinho literário. Sentia a brisa fresca da manhã e o cheiro de terra molhada. Daniel havia saído cedo para sua reunião com a editora e ela lhe desejara toda a sorte, o coração aquecido pela felicidade dele. Distraída, quase não notou o carro luxuoso que parou do outro lado da rua.
nem o homem que desceu dele, hesitando por um momento antes de começar a atravessar em sua direção. Seus olhos se ergueram e encontraram os dele. Caio Valente. Ali, a poucos metros, com uma expressão que ela não conseguia decifrar, uma mistura de apreensão e algo que se assemelhava a dor. O regador escorregou levemente de sua mão, e algumas gotas de água respingaram em seus sapatos. O mundo pareceu ficar em silêncio por um instante, o burburinho da rua desaparecendo, restando apenas os dois, o passado e o presente colidindo de forma inesperada naquela manhã ensolarada. Caio parou a uma distância respeitosa. Ele parecia mais velho, os traços de cansaço mais evidentes em seu rosto, mas havia também uma vulnerabilidade em seu olhar que ela nunca vira antes, nem mesmo naquela noite fatídica em seu escritório. "Alana", ele disse, a voz rouca quase um sussurro. "Podemos conversar?" O regador pendeu inerte na mão de Alana, a surpresa paralisando seus músculos por um instante eterno. Caio Valente. Ali, em carne e osso, na soleira de seu refúgio, o cantinho literário. A última vez que o vira tão de perto, sem a barreira de uma multidão ou a formalidade de um encontro casual, fora na galeria de arte. Mas mesmo lá, a distância emocional e física era maior. Agora, ele estava a meros passos, e a intensidade de sua presença parecia sugar o ar ao redor. Seu cérebro lutava para processar a imagem. O homem à sua frente era, inegavelmente, Caio, mas havia algo diferente. As linhas de expressão em seu rosto pareciam mais profundas. A sombra sob seus olhos denunciava noites mal dormidas, e a arrogância habitual, aquela aura de poder intocável que sempre o cercara, estava atenuada, substituída por uma vulnerabilidade quase palpável, uma hesitação que ela jamais associaria ao magnata implacável que conhecera. "Conversar", ela repetiu, a voz um pouco mais baixa do que o normal, a incredulidade tingindo suas palavras. Um turbilhão de emoções a assaltou, a antiga dor, a lembrança da humilhação, uma ponta de raiva adormecida, mas também, para sua própria surpresa, uma faísca de curiosidade. O que depois de tanto tempo o traria até ali, com aquele olhar suplicante? Caio assentiu, engolindo em seco. "Sim, Alana, se você tiver um momento, eu preciso falar com você." Havia uma urgência em sua voz, uma seriedade que a impediu de simplesmente virar as costas, como uma parte dela gritava para fazer. Alana olhou ao redor. A rua começava a despertar. Alguns vizinhos passavam, cumprimentando-a com acenos. Expor uma conversa potencialmente carregada com Caio Valente ali, na calçada, estava fora de questão. Ela respirou fundo, buscando o centro de calma que aprendera a cultivar. "O café ainda não abriu", disse ela, a voz agora mais firme. "Mas podemos entrar, por alguns minutos." Um alívio quase imperceptível suavizou as feições de Caio. "Obrigado." Ela destrancou a porta do cantinho literário, o sino anunciando sua entrada com um tilintar familiar. O aroma de café e livros a envolveu, um lembrete de sua segurança, de seu espaço. Caio entrou atrás dela, seus olhos percorrendo o ambiente com uma curiosidade silenciosa. Ele parecia deslocado ali, seu terno impecável contrastando com a simplicidade acolhedora do lugar. Alana não ofereceu café, não ofereceu um assento. Simplesmente virou-se para ele, cruzando os braços, uma postura defensiva que não lhe passou despercebida. "Então, Caio, o que é tão importante que não podia esperar? Ou melhor, que sequer precisava ser dito depois de todos esses anos?" As palavras saíram mais ásperas do que ela pretendia, mas a ferida, embora cicatrizada, ainda guardava a memória da dor. Caio recuou um passo, como se atingido pela justeza da acusação implícita. "Você tem todo o direito de estar zangada, Alana. De não querer me ouvir." Ele fez uma pausa buscando as palavras. Eu vim antes de mais nada para pedir perdão." Alana arqueou uma sobrancelha. "Perdão? Depois de tanto tempo, Caio? O que te fez de repente desenterrar o passado?" "Muitas coisas", ele respondeu, a voz baixa, carregada de um peso que ela podia sentir. "Aquele encontro na galeria, ver você, tão bem, tão refeita, e perceber o quão vazia minha própria vida se tornou." Ele olhou diretamente nos olhos dela, e Alana viu uma sinceridade que a desarmou momentaneamente. "Eu estou me divorciando de Isabela, Alana."
A revelação a pegou de surpresa. Caio e Isabela, o casal poderoso das colunas sociais, desfazendo a união? Divorciando, ela repetiu, tentando absorver a informação. Sim, o processo começou. Não será amigável, imagino, mas é necessário. Eu não podia mais viver aquela mentira. Ele desviou o olhar por um instante, como se a vergonha o consumisse. Nosso casamento, meu noivado com ela, foi uma das razões pelas quais eu agi da forma mais desprezível possível com você. E não há desculpa para isso. Nenhuma. Ele voltou a encará-la, os olhos suplicantes. Eu disse coisas horríveis. Chamei o que tivemos de erro, de lapso. A verdade, Alana, é que o erro foi meu. A covardia foi minha. A crueldade foi minha. Eu estava sob pressão, sim, mas isso não justifica a forma como te tratei, como te descartei, como te humilhei. Eu te usei, Alana, e me arrependo disso todos os dias desde que minha consciência resolveu acordar. Alana ouvia em silêncio, o coração batendo forte contra as costelas. Cada palavra dele parecia arrancar uma lasca da armadura que ela construíra ao redor de seu coração. Ela se lembrava da dor excruciante daquelas palavras. Erro, lapso, e ouvir a confissão dele agora, a admissão de sua culpa, era ao mesmo tempo doloroso e estranhamente validante. Você não tem ideia do que suas palavras fizeram comigo naquela época, Caio, ela disse, a voz embargada, mas firme. Eu era jovem, ingênua, e sim, eu nutri sentimentos por você. Sentimentos que você esmagou sem a menor consideração. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela as conteve. Não lhe daria essa satisfação, ou talvez não queria mostrar essa vulnerabilidade a ele novamente. Eu sei. Ou melhor, eu posso imaginar, mas sei que nunca sentirei a profundidade da dor que causei. Ele disse, a voz rouca de emoção. E é por isso que estou aqui. Não para pedir que você esqueça, porque sei que é impossível, mas para dizer que sinto muito, do fundo da minha alma. Se eu pudesse voltar no tempo, mas não pode. Alana o interrompeu, a praticidade que a vida lhe ensinara vindo à tona. O passado está feito, Caio. Eu segui em frente. Construí uma vida nova, uma vida boa. Eu tenho o cantinho, tenho Dona Emília. Eu tenho o Daniel. A menção a Daniel fez Caio estremecer levemente, mas ele assentiu. Eu sei, eu vi, e fico feliz por você. Você merece toda a felicidade do mundo, Alana. Uma felicidade que eu claramente não soube te dar e que, pelo contrário, tentei tirar de você. Um silêncio se instalou entre eles, denso e carregado de emoções não ditas. Alana descruzou os braços, sentindo a tensão em seus ombros diminuir um pouco. Ele parecia genuíno. O Caio Valente que ela conhecera jamais se humilharia daquela forma. Jamais admitiria seus erros com tanta franqueza. A mudança era inegável. Por que agora, Caio? Ela perguntou novamente, mais suave desta vez. O que mudou para você tomar essa atitude? Ele hesitou, depois respirou fundo. Viver no vazio. Perceber que o sucesso, o dinheiro, o status, nada disso importa se você está sozinho, se você machucou as pessoas que, de alguma forma, tocaram sua vida. Aquela noite, Alana, apesar de tudo o que aconteceu depois, apesar da minha canalice, aquela noite foi real para mim. Havia uma conexão ali que eu nunca tinha sentido com ninguém. E como um tolo, eu a destruí por medo, por conveniência, por arrogância. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que arremeteu àquela noite no escritório, mas agora havia uma tristeza profunda ali, um arrependimento que parecia consumi-lo. Eu não vim aqui esperando que você me receba de braços abertos, Caio continuou. Eu nem sei se tenho o direito de pedir uma segunda chance de qualquer coisa. Amizade, talvez, ou apenas a chance de mostrar que não sou mais aquele homem. Eu só precisava que você soubesse, que eu sinto muito, e que você nunca foi um erro, Alana. Você foi talvez a única coisa verdadeira que aconteceu na minha vida por muito tempo, e eu não soube ver. Alana sentia-se tonta. As confissões de Caio eram avassaladoras. Parte dela queria gritar, extravasar toda a raiva e a mágoa represadas. Outra parte, perigosamente, sentia uma ponta de compaixão por aquele homem que parecia tão quebrado à sua frente. E uma terceira parte, ainda menor e mais assustada, lembrava-se da intensidade do que sentira por ele.
Um sentimento que ela acreditava estar morto e enterrado. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, Caio. Ela disse finalmente, a voz trêmula. É muita coisa para absorver. Eu entendo, ele disse rapidamente. Claro, eu não quero te pressionar. Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó. Era um cartão simples, com seu nome e um número de telefone pessoal, sem o brasão da construtora Valente. Se algum dia quiser conversar mais ou apenas... Não sei. Este é meu número. Ele colocou o cartão sobre o balcão, perto da caixa registradora. Obrigado por me ouvir, Alana. Significa mais do que você imagina. Com um último olhar, um olhar que parecia carregar o peso de 1000 desculpas não ditas, Caio Valente virou-se e saiu do cantinho literário, o sino da porta soando novamente, desta vez como um ponto final incerto. Alana ficou parada, o olhar fixo no cartão sobre o balcão. Sua mente era um caos. Caio estava se divorciando. Caio estava arrependido. Caio estava... de volta? Quando Dona Emília chegou, encontrou Alana pálida, sentada em uma das banquetas, olhando para o nada. Minha filha, o que aconteceu? Você parece que viu um fantasma. Alana respirou fundo e contou tudo à amiga, desde a chegada inesperada de Caio até suas confissões. Dona Emília ouviu com atenção, seus olhos sábios fixos em Alana. E o que seu coração diz, Alana? Perguntou a senhora ao final do relato. Meu coração está confuso, Dona Emília, admitiu Alana. Parte de mim sente raiva, quer mandá-lo para o inferno. Outra parte, não sei. Ele parecia tão... diferente. Arrependido de verdade. Ela passou a mão pelos cabelos. E tenho Daniel. Daniel é bom para mim, ele me faz feliz, me sinto segura com ele. O amor seguro é um bálsamo, minha querida, disse Dona Emília com sua calma habitual. Mas às vezes, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Caio te machucou muito, e isso não pode ser esquecido. Mas as pessoas podem mudar. A questão é, você está disposta a descobrir se essa mudança é real? E a que custo para sua paz atual? As palavras de Dona Emília ecoaram na mente de Alana durante todo o dia. Ela tentou se concentrar no trabalho, nos clientes, nos livros, mas a imagem de Caio, a voz dele, suas palavras, voltavam incessantemente. À noite, Daniel percebeu sua distração. Aconteceu alguma coisa, Alana? Você parece... distante. Ela hesitou. Não queria preocupá-lo, mas também não queria esconder algo tão significativo. Contou-lhe sobre a visita de Caio, omitindo talvez a profundidade da confusão que sentia, mas sendo honesta sobre o pedido de desculpas e a notícia do divórcio. Daniel ouviu em silêncio, a expressão tornando-se séria. E o que você disse a ele? Perguntou ao final. Que precisava de tempo, que estava confusa. Ele te machucou muito, Alana, Daniel disse, a voz suave, mas firme. Eu sei o quanto você sofreu. E eu te amo. Não quero te ver passar por aquilo de novo. Eu sei, Dani. E eu também te amo, ela disse. E era verdade. O amor que sentia por Daniel era real, sereno, construído sobre bases sólidas, mas a reaparição de Caio desenterrara algo antigo, algo febril que ela pensava ter superado. Nos dias que se seguiram, Caio não a procurou mais. Respeitou seu pedido de tempo, mas sua presença, mesmo ausente, pairava sobre Alana. O cartão continuava sobre o balcão, intocado. Ela o olhava de vez em quando, o debate interno crescendo. Enquanto isso, o processo de divórcio de Caio ganhava as manchetes dos tabloides. Isabela não estava facilitando as coisas. Havia acusações, disputas por bens, uma verdadeira guerra midiática sendo travada pelos advogados de ambas as partes. Caio, no entanto, mantinha-se firme em sua decisão, suportando o escândalo com uma resignação que surpreendia até mesmo seus assessores mais próximos. Seu foco parecia ser outro, mais interno, mais profundo. Ele estava desmontando sua antiga vida, tijolo por tijolo, na esperança de construir algo novo, algo verdadeiro. Alana acompanhava as notícias de longe, uma espectadora relutante do drama que se desenrolava. Cada notícia sobre a firmeza de Caio, em meio à tempestade do divórcio, sobre sua aparente indiferença às perdas materiais que Isabela tentava impor, parecia reforçar a ideia de que ele realmente havia mudado. Uma semana depois da visita de Caio,
Alana ainda estava em um limbo emocional. Daniel era paciente, amoroso, mas ela sentia a sombra da incerteza pairando sobre eles. Ela precisava tomar uma decisão, não apenas sobre Caio, mas sobre si mesma, sobre o que realmente queria para sua vida. A paz que tanto prezava estava sendo perturbada e ela precisava encontrar o caminho de volta, ou talvez um novo caminho adiante. Certa noite, depois de um longo dia no café, Alana sentou-se sozinha em sua pequena sala, o silêncio do apartamento amplificando o tumulto em seu peito. Pegou o telefone, olhou para o cartão de Caio, que trouxera para casa. Seus dedos pairaram sobre os números. O que ela faria? Ignorar seria o mais seguro, mas a curiosidade, a necessidade de entender, de talvez fechar aquele ciclo de uma vez por todas, ou quem sabe, de abrir uma nova e improvável porta, era forte demais. Ela precisava de respostas, não apenas dele, mas de si mesma. O cartão de Caio parecia queimar sobre a mesinha de centro. Alana o encarou por incontáveis minutos naquela noite, o silêncio do apartamento apenas amplificando a cacofonia de seus pensamentos. Ignorar era, sem dúvida, o caminho mais seguro, o que a manteria em sua órbita de paz e contentamento com Daniel. Mas a semente da dúvida, ou talvez da curiosidade, havia sido plantada. A imagem de Caio, despojado de sua armadura de arrogância, suplicando perdão com uma sinceridade que parecia genuína, era perturbadora. Ele estava se divorciando, enfrentando um escândalo, e ainda assim, sua prioridade parecia ser obter o perdão dela. Por quê? Com um suspiro que carregava o peso de sua indecisão, Alana pegou o celular e o cartão. Seus dedos tremeram levemente ao discar o número. Chamou 3 vezes antes que ele atendesse. A voz do outro lado soando surpresa e um pouco ansiosa. Alana? Caio, ela respondeu tentando manter a voz neutra. Sou eu. Você disse que queria conversar mais. Eu pensei sobre o assunto. Fez uma pausa, reunindo coragem. Acho que também tenho perguntas que precisam de respostas, se você estiver disposto a ser completamente honesto. Houve um momento de silêncio do outro lado e Alana quase se arrependeu da ligação. Então, a voz dele veio, mais firme desta vez, mas ainda carregada de uma emoção contida. Eu serei, Alana. Completamente honesto. Quando e onde você quiser. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte, no final da tarde, em um parque mais afastado do centro, um lugar neutro, com espaço para caminhar e conversar, sem as paredes de um café ou a formalidade de um escritório. Desligar o telefone não trouxe alívio, apenas uma nova onda de apreensão. Ela precisava contar a Daniel. A honestidade era a base do relacionamento deles, e ela não a quebraria. A conversa com ele foi difícil. Daniel, embora compreensivo em sua essência, não conseguiu esconder a preocupação e uma ponta de mágoa em seu olhar. Eu confio em você, Alana, ele disse, segurando as mãos dela. Mas não confio nele. Tenho medo que ele te machuque de novo, que tudo isso seja um jogo para ele. Eu também tenho esse medo, Dani. Ela admitiu, a sinceridade em sua voz tentando acalmá-lo. Mas preciso entender, por mim, para talvez fechar este capítulo de vez. Daniel a abraçou forte. Apenas, tenha cuidado, meu amor, e saiba que estou aqui esperando por você. O encontro com Caio no parque foi carregado de uma tensão palpável. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e roxo, mas Alana mal notou a beleza ao redor. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos lado a lado, mas com um abismo de história não resolvida entre eles. Foi Alana quem quebrou o silêncio. Por que você realmente se importa com meu perdão, Caio? Depois de tanto tempo, você poderia ter seguido sua vida, como eu segui a minha. Caio parou sob a copa de um flamboyant, as flores vermelhas criando um dossel sobre eles. Ele se virou para encará-la, a luz do entardecer suavizando seus traços, mas não a intensidade em seu olhar. Porque seguir minha vida sem encarar o mal que fiz tornou tudo oco, Alana. Eu construí um império, casei com a mulher que a sociedade esperava, vivi a vida que supostamente era o auge do sucesso e me senti mais miserável e sozinho do que nunca. Ele continuou, a voz baixa e grave. Vê-la na galeria tão forte, tão refeita, foi como levar um soco, mas não de inveja, e sim de constatação.
constatação do homem que eu havia me tornado e do que eu havia destruído. Seu perdão, Alana, não é para aliviar minha culpa, embora eu saiba que a carregarei para sempre. É para que eu possa talvez acreditar que a redenção é possível, que um homem pode errar terrivelmente e ainda assim encontrar um caminho de volta para a decência. E o que te faz pensar que mudou tanto? Ela o desafiou, a voz ainda cética. Pessoas como você, Caio, raramente mudam de verdade. Eu sei que palavras não bastam, ele admitiu. E não espero que você acredite em mim da noite para o dia. Mas o processo de divórcio, a decisão de enfrentar Isabela e todas as consequências, isso não foi fácil. Eu poderia ter continuado na minha zona de conforto, na minha gaiola dourada, mas eu escolhi a verdade, por mais dolorosa que seja. Comecei a fazer terapia, Alana, algo que o antigo Caio Valente jamais consideraria. Ele deu um sorriso amargo. Estou aprendendo a olhar para dentro, a entender minhas motivações, meus medos. E o maior deles era o medo da vulnerabilidade, o medo de sentir de verdade. Alana o ouvia, absorvendo cada palavra. Terapia. Aquilo era de fato uma surpresa. E o que você sentiu por mim naquela noite, Caio, foi real ou apenas um momento de fraqueza, como você mesmo disse? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. A necessidade de saber a verdade sobre aquele ponto específico ainda latejando. Ele se aproximou um passo, os olhos fixos nos dela. Foi a coisa mais real que eu senti em anos, Alana. Assustadoramente real. Eu nunca tinha me conectado com ninguém daquela forma. A conversa, a cumplicidade, o beijo. Sua voz falhou por um instante. Eu me senti vivo, e isso me apavorou, porque não se encaixava nos meus planos, na minha vida calculada, e como um covarde, eu fugi, te machucando no processo. A forma como te tratei na manhã seguinte foi imperdoável. Eu estava tentando me convencer de que não significara nada, mas eu sabia, no fundo, que estava mentindo para mim mesmo. O ar entre eles crepitava com a confissão. Alana sentiu um arrepio, a lembrança da intensidade daquela noite voltando com força. Você me fez sentir como se eu fosse nada, Caio, um objeto descartável. E por isso eu mereço seu desprezo, ele disse, a dor genuína em sua voz. Eu não peço que você esqueça a dor, Alana. Peço apenas uma chance, por menor que seja, de mostrar que o homem que está diante de você hoje não é o mesmo que te feriu. Ele está disposto a passar o resto da vida tentando reparar, de alguma forma, o mal que causou. Mesmo que essa reparação signifique apenas nunca mais cruzar seu caminho, se é isso que você deseja, mas sabendo que fui honesto. Eles continuaram a caminhar, a conversa fluindo de forma mais aberta, embora ainda cautelosa. Alana fez mais perguntas, questionou suas intenções, a sinceridade de suas palavras. Caio respondeu a tudo com uma paciência e uma humildade que a desarmavam. Ele não tentou se justificar, apenas explicou o turbilhão de pressões e inseguranças que o levaram a agir daquela forma, sem, no entanto, usá-las como desculpa. Quando se despediram, o sol já havia desaparecido no horizonte, deixando o parque na penumbra. Alana não lhe deu nenhuma garantia, nenhuma promessa, apenas "vou pensar, Caio". Mas em seu íntimo, algo havia mudado. O gelo ao redor de seu coração começara a derreter, revelando uma confusão ainda maior. Nos dias seguintes, a presença de Caio, mesmo que apenas em seus pensamentos e nas notícias esporádicas sobre seu divórcio, tornou-se uma constante. Isabela, como era de se esperar, lutava com unhas e dentes, não apenas pelos bens, mas para manchar a reputação de Caio. Vazamentos para a imprensa, acusações veladas. Caio, no entanto, mantinha uma postura surpreendentemente discreta e digna. Seus advogados emitiam notas sóbrias, negando as acusações mais absurdas, mas ele se recusava a entrar no jogo de lama de Isabela. Essa postura, Alana tinha que admitir, era diferente do Caio combativo e implacável que ela conhecera. Sua relação com Daniel começou a sentir o peso da situação. Ele era compreensivo, mas a sombra de Caio pairava entre eles. Alana se sentia culpada por causar essa insegurança em Daniel, um homem que só lhe dera amor e apoio. Você parece cada vez mais distante, Alana, Daniel disse uma noite, a tristeza em sua voz cortando o coração dela. Ele está conseguindo o que queria? Te confundir?
Eu estou confusa, Dani, não vou mentir, ela respondeu, sentando-se ao lado dele no sofá. Mas não é só sobre ele. É sobre mim. Sobre o que eu realmente quero. Eu te amo. E a paz que tenho com você é preciosa. Mas a volta dele desenterrou coisas que eu pensei que estavam mortas. E não estão? Ele perguntou, a dor em seus olhos. Alana não conseguiu responder imediatamente. O silêncio foi sua resposta. Conversou novamente com Dona Emília, buscando algum norte. Estou perdida, Dona Emília. Amo o Daniel, mas Caio parece tão mudado. E há uma parte de mim, uma parte que eu odeio admitir, que se lembra da intensidade que havia entre nós. Dona Emília suspirou, colocando uma mão reconfortante sobre a de Alana. Minha querida, o coração é um território complexo. O amor sereno do Daniel é um presente. A paixão avassaladora que talvez você tenha sentido por Caio é como fogo. Pode aquecer, mas também pode queimar. A questão é, o Caio de hoje é lenha ou incêndio? E você está disposta a arriscar a tranquilidade do seu jardim pela promessa incerta de uma fogueira? A metáfora de Dona Emília ficou com Alana. Jardim ou fogueira? Caio, por sua vez, respeitava o espaço dela. Não ligou, não mandou mensagens. Mas, uma tarde, Dona Emília comentou que um doador anônimo havia feito uma contribuição significativa para o projeto de oficinas de leitura que Alana queria implementar para as crianças carentes do bairro, um projeto que ela mencionara casualmente a Caio durante a conversa no parque. O cheque viera através de um escritório de advocacia, sem remetente. Alana sentiu o coração acelerar. Seria ele. Era o tipo de gesto que o antigo Caio faria por publicidade, mas este fora feito no mais absoluto sigilo. Alguns dias depois, ela estava fechando o cantinho literário quando viu Caio parado do outro lado da rua, o mesmo lugar onde ele a observara antes. Desta vez, porém, ele não estava escondido. Apenas olhava, uma expressão melancólica no rosto. Quando seus olhos se encontraram, ele deu um leve aceno e se virou, entrando em seu carro e partindo. Não houve tentativa de aproximação, apenas uma presença silenciosa, um lembrete. Aquela noite Alana não conseguiu dormir. A confusão era um nó em seu peito. Ela se lembrava do toque de Caio, da forma como seu corpo reagira à proximidade dele, mesmo depois de tanto tempo e tanta dor. Havia uma química inegável ali, uma atração que a assustava e a atraía na mesma medida. Daniel era seu porto seguro, seu amor gentil. Caio era o mar revolto, a promessa de uma paixão perigosa, mas talvez transformadora. Ela precisava tomar uma decisão. Não era justo com Daniel, não era justo com Caio, e principalmente, não era justo consigo mesma viver naquela incerteza. Pegou o telefone. Desta vez sabia para quem precisava ligar primeiro. Precisava ser honesta com Daniel, por mais doloroso que fosse. E depois ela decidiria se daria a Caio Valente a chance de provar se era lenha ou incêndio. A questão era se ela mesma estava pronta para descobrir. A decisão de Alana de conversar abertamente com Daniel pesava em seu coração como uma âncora. Ele era a personificação da bondade e da estabilidade em sua vida, o homem que a acolhera em seus pedaços e a ajudara a se sentir inteira novamente. Feri-lo era a última coisa que desejava, mas a honestidade, por mais dolorosa que fosse, era o mínimo que ele merecia. Naquela noite, preparou um jantar simples, o ambiente em seu pequeno apartamento carregado de uma tensão que ela tentava disfarçar com sorrisos forçados. Daniel, perceptivo como sempre, sentiu que algo estava errado. Alana, o que te aflige? Ele perguntou, afastando o prato quase intocado. Desde que Caio reapareceu, você não é a mesma. As lágrimas vieram aos olhos de Alana antes mesmo que ela pudesse começar a falar. Oh, Dani, me desculpe, ela sussurrou, a voz embargada. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto. Com o coração apertado, ela expôs seus sentimentos confusos, a forma como a volta de Caio havia desenterrado emoções que ela julgava superadas, a sinceridade aparente em seu arrependimento, a mudança que ela percebia nele. Falou sobre a intensidade que existira entre eles, uma chama que, mesmo depois de queimá-la, deixara uma marca indelével. E o mais difícil, admitiu que não sabia se conseguiria ignorar a possibilidade de explorar o que aquilo significava.
Daniel ouviu em silêncio, o rosto empalidecendo à medida que ela falava. A dor em seus olhos era uma faca no peito de Alana. Quando ela terminou, um silêncio pesado pairou entre eles. Então, ele disse finalmente, a voz rouca, desprovida da alegria habitual: "Você está me dizendo que ainda sente algo por ele? Que está considerando dar uma chance a ele?" "Eu não sei o que sinto, Dani, essa é a verdade." Alana respondeu, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Estou terrivelmente confusa, mas sei que não é justo com você me manter presa a essa incerteza. Você merece alguém que te ame sem sombras, sem dúvidas. E eu pensei que essa pessoa fosse você," ele disse, a mágoa transbordando em suas palavras. Levantou-se, caminhando até a janela de costas para ela. "Eu te dei tudo de mim, Alana. Meu amor, meu apoio. Achei que tínhamos um futuro. E tivemos momentos lindos, Dani. Momentos que guardarei para sempre com carinho," ela disse, aproximando-se dele e tocando seu braço. "Você é um homem incrível, e a última coisa que quero é te fazer sofrer." Ele se virou, os olhos vermelhos. "Mas está fazendo, Alana. Está me partindo ao meio." Segurou as mãos dela. "Eu te amo demais para te prender. Se seu coração está te puxando em outra direção, mesmo que seja na direção de alguém que te destruiu uma vez, eu não posso te impedir. Mas não posso ficar e assistir." A conversa se estendeu, dolorosa, mas respeitosa. Não houve gritos, nem acusações amargas, apenas a tristeza de um amor que chegava a um fim inesperado. Concordaram que precisavam de um tempo, uma separação, para que Alana pudesse clarear seus pensamentos e para que Daniel pudesse começar a curar seu coração ferido. A despedida foi um abraço apertado, carregado de lágrimas e de um carinho que transcendia o fim do romance. Nos dias que se seguiram à partida de Daniel, ele decidira passar um tempo na casa de seus pais no interior. Alana mergulhou em um estado de introspecção profunda. A ausência dele em sua rotina era sentida em cada canto do apartamento, em cada momento de silêncio no cantinho literário. Havia uma tristeza pela perda, um luto pelo futuro que não se concretizaria com ele, mas também, paradoxalmente, um espaço que se abria para que ela pudesse encarar seus próprios demônios e desejos. Dona Emília foi seu porto seguro nesse período, oferecendo um ombro amigo, chás reconfortantes e palavras de sabedoria, sem nunca julgá-la ou pressioná-la. "O coração precisa de tempo para entender seus próprios caminhos, minha filha," dizia ela. "Não se apresse, apenas sinta e reflita." Alana refletiu sobre o amor tranquilo e seguro de Daniel, sobre a paixão avassaladora e, anteriormente, destrutiva de Caio, sobre quem ela era antes, quem se tornara e quem aspirava a ser. O medo de se machucar novamente era imenso, mas a pergunta persistia: e se a mudança de Caio fosse real? E se a vida estivesse lhe oferecendo uma segunda chance, não para reviver o passado, mas para construir algo novo sobre as cinzas de antigos erros? Enquanto Alana navegava por seu mar de incertezas, Caio enfrentava as últimas batalhas de seu divórcio. Isabela, sentindo que estava perdendo o controle e os generosos benefícios que o casamento lhe proporcionava, tentou um último golpe baixo. Convocou uma coletiva de imprensa, insinuando que o comportamento errático de Caio e uma terceira pessoa eram os culpados pelo fim do casamento. Embora não tenha citado nomes, a mídia rapidamente começou a especular, e alguns tabloides mais sensacionalistas tentaram resgatar a história da recepcionista da época do noivado. Caio, ao tomar conhecimento da manobra de Isabela, agiu com uma rapidez e uma firmeza que surpreenderam Alana, que acompanhava tudo com apreensão. Em vez de revidar na mesma moeda, ele emitiu um comunicado oficial através de seus advogados, afirmando que o divórcio era uma decisão mútua e dolorosa, fruto de incompatibilidades, e que não havia terceiros envolvidos na crise de seu casamento. Pediu respeito à sua privacidade e à de todas as partes, e ameaçou com medidas legais qualquer veículo que publicasse informações difamatórias ou especulativas. Mais importante, em uma conversa particular com um jornalista influente que ele sabia que espalharia a mensagem, Caio deixou claro, em termos inequívocos, que qualquer tentativa de envolver ou importunar Alana resultaria em consequências severas.
Ele estava protegendo-a mesmo à distância, mesmo sem que ela pedisse. O divórcio foi finalmente assinado algumas semanas depois. Caio saiu dele com perdas financeiras consideráveis, como Isabela fizera questão, mas com a liberdade que tanto almejava. Alana, ao ver a forma como Caio a protegera do circo midiático, sentiu um calor inesperado no peito. Era uma atitude nobre, que contrastava fortemente com o homem egoísta que a descartara no passado. Aquele gesto, mais do que qualquer palavra, pesou em sua balança interna. Após mais alguns dias de profunda reflexão, sentindo-se mais centrada e com uma compreensão mais clara do que precisava fazer, Alana pegou o telefone. Desta vez, não havia hesitação em seus dedos ao discar o número de Caio. "Caio, é a Alana", ela disse quando ele atendeu. "Eu pensei muito e acho que estou pronta para conversar de novo, para tentar entender melhor tudo isso." Do outro lado da linha, Caio sentiu o coração dar um salto. Ele não ousara contatá-la depois do encontro no parque, temendo pressioná-la, mas a esperança nunca o abandonara. "Alana", ele respondeu, a voz embargada de emoção. "Eu adoraria. Quando e onde você quiser. Nos seus termos." Eles começaram a se encontrar com cautela. Pequenos encontros, caminhadas no parque, cafés em lugares discretos onde podiam conversar sem interrupções. Alana estabeleceu as regras desde o início. Iriam devagar, com honestidade total e sem expectativas irreais. Ela precisava conhecer aquele novo Caio, e ele precisava entender a profundidade das cicatrizes que deixara. Caio aceitou tudo com humildade. Ele falava abertamente sobre sua terapia, sobre as descobertas dolorosas que fizera sobre si mesmo, sobre o vazio de sua antiga vida e o desejo genuíno de ser um homem melhor. Nunca a pressionou, nunca tentou apressar as coisas. Apenas estava lá, presente, ouvindo mais do que falando, observando-a com um misto de admiração e um arrependimento palpável. Alana, por sua vez, permitiu-se ser vulnerável aos poucos. Falou sobre a dor da traição, sobre como aquilo a havia quebrado e, paradoxalmente, a fortalecido. Falou sobre Daniel, sobre a dificuldade de terminar um relacionamento com alguém tão bom. Caio ouvia tudo, o rosto expressando a dor que suas ações passadas haviam causado, sem nunca tentar minimizar o sofrimento dela. Em um desses encontros, Alana o convidou para conhecer o cantinho literário oficialmente, não como um estranho observando da rua, mas como um convidado. Dona Emília o recebeu com uma polidez reservada, seus olhos sábios analisando cada gesto, cada palavra do homem que tanto fizera sua protegida sofrer. Caio encantou-se com o lugar, com a atmosfera de paz e cultura que Alana havia ajudado a criar. Elogiou as iniciativas dela, especialmente o projeto de leitura para crianças, aquele para o qual ele, anonimamente, havia contribuído. Alana apenas sorriu, um brilho de entendimento nos olhos. "Foi um gesto bonito, Caio", ela disse quando estavam a sós por um momento, arrumando alguns livros. "A doação anônima. As crianças vão adorar as novas oficinas." Ele a olhou, surpreso por ela ter descoberto, mas não negou. "Era o mínimo que eu podia fazer. Você mencionou o projeto com tanta paixão. Fico feliz em ajudar, mesmo que de forma discreta." A descrição do gesto tocou Alana profundamente. Não havia alarde, nem busca por reconhecimento. Apenas a vontade genuína de apoiar algo em que ela acreditava. A reconstrução da confiança era um processo lento, como montar um quebra-cabeça, cujas peças haviam sido espalhadas ao vento. Havia dias em que Alana recuava, assombrada por memórias dolorosas pelo medo de estar cometendo um erro terrível. Caio, com uma paciência que ela nunca imaginou que ele possuísse, respeitava esses momentos, dando-lhe espaço, reafirmando seu compromisso com a honestidade e a mudança. Certa tarde, estavam caminhando pela orla, o mar calmo, espelhando o céu azul. Uma brisa suave soprava, e o silêncio entre eles era confortável, não mais tenso. "Sabe, Alana", Caio começou, olhando para o horizonte, "durante muito tempo eu medi meu valor pelo tamanho da minha conta bancária, pelos negócios que fechava, pela imagem que projetava, e precisei perder muito, inclusive o respeito da única mulher que realmente mexeu comigo, para perceber o quão equivocado eu estava." Ele se virou para ela, os olhos sinceros. "Hoje,
O que eu mais valorizo é a chance de ter conversas como esta com você. A chance de, quem sabe um dia, merecer sua amizade. E se a vida for muito generosa, talvez algo mais. Mas não tenho pressa. Aprendi da forma mais dura que as coisas mais valiosas não podem ser compradas ou forçadas. As palavras dele, ditas com tanta simplicidade e humildade, ecoaram no coração de Alana. Ela viu em seus olhos não o predador corporativo, mas um homem em busca de redenção, um homem que estava disposto a despir sua alma para ela. Ela parou, virando-se para ele. O sol da tarde iluminava o rosto dele, e pela primeira vez em muito tempo, Alana não viu apenas o fantasma do passado ou o medo do futuro. Viu Caio, o homem ali presente, com suas falhas e suas tentativas de acerto, e para sua imensa surpresa, sentiu uma onda de ternura invadi-la, uma ternura que vinha acompanhada de uma faísca da antiga atração, agora menos assustadora, mas esperançosa. Eu também valorizo nossas conversas, Caio, ela admitiu, a voz um pouco trêmula. E vejo o esforço que você está fazendo, vejo a mudança. Ela hesitou, depois tomou uma lufada de ar. Talvez a amizade seja um bom lugar para recomeçar. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiramente radiante que ela via nele desde que tudo aquilo começara, iluminou o rosto de Caio. Não era o sorriso arrogante de antes, mas um sorriso genuíno, cheio de alívio e gratidão. Amizade seria uma honra, Alana. Ele estendeu a mão, não para um aperto formal, mas como um convite. Alana olhou para a mão dele por um instante. Depois, lentamente, colocou a sua sobre a dele. O contato foi quente, firme, e naquele simples toque, uma ponte frágil, mas promissora, começou a ser construída sobre as ruínas do passado. O caminho à frente ainda era incerto, mas pela primeira vez, Alana sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse haver um final feliz diferente do que ela imaginara. A amizade que Alana e Caio começaram a cultivar era como uma planta delicada, regada com a sinceridade de suas conversas e a cautela de quem já se ferira antes. Os encontros se tornaram mais frequentes, menos formais. Caio passou a ser um visitante assíduo do cantinho literário, não mais como um magnata deslocado, mas como alguém que genuinamente apreciava a atmosfera do lugar. Trazia cafés para Alana e Dona Emília. Sentava-se em uma poltrona discreta com um livro, muitas vezes indicado por Alana, e observava o movimento, a vida pulsante daquele pequeno universo que ela construíra. Descobriram afinidades surpreendentes, um gosto em comum por filmes clássicos, uma paixão secreta de Caio por jardinagem, algo que ele começara a explorar em um pequeno terraço de seu novo apartamento, muito mais modesto que a antiga mansão. E o amor de Alana por longas caminhadas exploratórias pela cidade. Ele a ouvia falar sobre seus sonhos para o cantinho, sobre os novos autores que descobrira, sobre as crianças das oficinas de leitura, e em seus olhos havia um brilho de admiração e um respeito que Alana nunca vira no antigo Caio. Ele, por sua vez, abria-se sobre as dificuldades de reconstruir sua vida, sobre a solidão que por vezes ainda o assaltava, mas também sobre a satisfação de estar vivendo de forma mais autêntica. Contou-lhe sobre seus planos de reestruturar parte dos negócios da Valente, focando em projetos com maior impacto social, algo que nascera de suas reflexões e da inspiração que Alana, mesmo sem saber, lhe proporcionara. A confiança de Alana em relação a ele crescia a cada dia, tijolo por tijolo. Ela via a consistência em suas ações, a humildade em suas palavras, a paciência em sua espera. O medo, embora ainda presente em um canto de sua alma, já não era o sentimento dominante. Em seu lugar, uma curiosidade terna e uma afeição crescente começavam a florescer. Certo dia, o passado fez uma breve, porém significativa, incursão. Estavam tomando um sorvete em uma praça, após uma longa caminhada, quando encontraram um antigo diretor da construtora Valente, um homem que conhecia bem a fama de implacável de Caio. O diretor, claramente surpreso ao ver Caio em um contexto tão informal e ao lado de Alana, a quem ele vagamente reconheceu, não escondeu sua curiosidade. Valente, que surpresa! E Alana, não é? A antiga recepcionista, disse o homem, com um tom que beirava a indiscrição. O antigo Caio teria reagido com frieza ou um comentário cortante.
Mas o Caio, que estava ao lado de Alana, sorriu calmamente. Olá, Medeiros. Sim, esta é Alana, uma grande amiga e uma empreendedora de sucesso, proprietária do Cantinho Literário, um lugar que você deveria conhecer. Ele colocou uma mão leve e protetora no ombro de Alana, um gesto simples, mas que falava volumes. Medeiros, pego de surpresa pela resposta e pela postura de Caio, apenas gaguejou algumas banalidades antes de se afastar. Alana olhou para Caio, um sorriso agradecido nos lábios. Ele não a defendera com agressividade, mas com respeito e orgulho. E isso significou o mundo para ela. Aquele pequeno incidente e outros semelhantes mostraram a Alana que a mudança em Caio não era superficial. Ele estava, de fato, se esforçando para ser um homem diferente, um homem melhor. Com o tempo, a linha tênue entre a amizade e algo mais profundo começou a se esmaecer. Havia olhares que se demoravam um pouco mais, mãos que se roçavam acidentalmente com mais frequência, um conforto na presença um do outro que transcendia a simples camaradagem. A antiga química, a atração que sempre existira entre eles, ressurgia, mas agora envolta em uma aura de maturidade, compreensão e, acima de tudo, respeito. Alana se pegava pensando em Caio com uma frequência que a assustava e excitava ao mesmo tempo. Lembrava-se não apenas da dor, mas também da intensidade, da sensação de estar plenamente viva que ele despertara nela. E via no Caio de hoje a promessa de que aquela intensidade poderia coexistir com a ternura e a segurança que ela tanto prezava. Numa noite chuvosa de primavera, após fecharem o Cantinho Literário, Caio ofereceu uma carona a Alana. A chuva batia forte no para-brisa, criando uma atmosfera íntima dentro do carro. Conversavam sobre um livro que ambos haviam lido recentemente, a discussão fluindo fácil e animada. Quando chegaram ao prédio de Alana, a chuva ainda caía torrencialmente. Obrigada pela carona, Caio, ela disse, virando-se para ele. De nada, Alana. Seus olhos se encontraram, e o carro pareceu ficar menor, o ar mais denso. A conversa morreu, e apenas o som da chuva preenchia o silêncio carregado. Caio ergueu a mão hesitando por um instante, depois afastou uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto de Alana. O toque foi leve, quase reverente, mas enviou um arrepio pela espinha dela. Alana, ele sussurrou, a voz rouca. Eu sei que combinamos de ir devagar. E eu respeito isso mais do que tudo, mas preciso ser honesto. Meus sentimentos por você vão muito além da amizade. Sempre foram, eu acho, mesmo quando eu era tolo demais para admitir ou covarde demais para agir corretamente. O coração de Alana disparou. Ali estava. A confissão que ela secretamente esperava e temia. Ela umedeceu os lábios. Eu também sinto algo mais, Caio, admitiu, a voz pouco acima de um sussurro. Tenho tentado negar, tenho tido medo, mas está aqui. Ele se aproximou lentamente, os olhos buscando os dela, pedindo permissão. Alana não recuou. Ao contrário, sentiu seu corpo inclinar-se levemente em direção a ele. Quando seus lábios se tocaram, foi diferente daquele beijo febril e desesperado no escritório anos atrás. Este beijo era suave no início, exploratório, carregado de todas as emoções não ditas, de todo o tempo perdido, mas também de toda a esperança reencontrada. Aprofundou-se gradualmente, tornando-se um beijo de entrega, de perdão, de recomeço. Havia paixão, sim, a mesma faísca inegável, mas agora havia também ternura, respeito e uma profunda conexão de almas que haviam viajado por caminhos tortuosos para se reencontrarem. Quando se afastaram, ofegantes, testas coladas, a chuva lá fora parecia um aplauso suave. Isso muda as coisas? Perguntou Alana, a voz trêmula. Caio sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos, agora límpidos e cheios de amor. Muda tudo, para melhor. Se você quiser, Alana. Eu quero, ela respondeu. E em seu coração não havia mais dúvida, apenas a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. O namoro de Alana e Caio foi construído sobre bases sólidas de honestidade e comunicação. Eles não varreram o passado para debaixo do tapete, mas o usaram como alicerce para um futuro mais consciente. Caio continuou sua terapia, e Alana, por vezes, o acompanhava em sessões de casal,
aprendendo a expressar seus medos e a reconstruir a confiança de forma saudável. Ele se tornou um apoiador entusiasta do cantinho literário, usando sua experiência em negócios para ajudar Alana e Dona Emília a expandir o alcance dos projetos sociais, sempre de forma discreta, respeitando a autonomia delas. Passava horas no café, não mais como um observador, mas como parte da pequena comunidade que ali se formara, conquistando o respeito e até o carinho de Dona Emília, que via a felicidade genuína nos olhos de Alana. A vida deles encontrou um ritmo harmonioso. Havia jantares tranquilos no apartamento de Alana, onde cozinhavam juntos, e fins de semana na nova casa de campo de Caio, um lugar simples, cercado pela natureza, onde ele cultivava suas flores e onde encontravam paz longe da agitação da cidade. Cerca de um ano depois daquele beijo na chuva, em uma tarde ensolarada no jardim do Cantinho Literário, durante a pequena festa de aniversário de Dona Emília, Caio chamou Alana para um canto mais reservado, sob uma trepadeira florida. Alana! Ele começou segurando as mãos dela, os olhos brilhando com uma emoção que ela conhecia bem. Passamos por muita coisa para chegar até aqui. Você me ensinou o que é o perdão, a redenção e o que é amar de verdade, com a alma aberta. Você me transformou no homem que sou hoje, um homem que finalmente se orgulha de ser. Ele se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Alana levou as mãos à boca, os olhos marejados. Eu sei que não merecia uma segunda chance, mas você me deu. Eu prometo passar todos os dias da minha vida honrando essa chance, te amando, te respeitando e construindo ao seu lado a felicidade que ambos merecemos. Abriu a caixa, revelando um anel delicado, com uma pequena pedra azul, como os olhos de Alana quando refletiam o céu. Alana, minha vida, meu amor, você quer se casar comigo? As lágrimas de Alana escorriam livremente, mas eram lágrimas de pura felicidade. Sim, Caio. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo, o encaixe perfeito. Levantou-se e a beijou apaixonadamente, sob os aplausos discretos de Dona Emília, que observava tudo com um sorriso emocionado. O casamento foi simples, mas cheio de significado, realizado no jardim do Cantinho Literário, cercado por livros, flores e pelos amigos que testemunharam sua jornada. Alana não era mais a recepcionista pura que sonhava com um príncipe encantado. Era uma mulher forte, realizada, que escolhera amar um homem real, com suas falhas e suas virtudes. Um homem que aprendera o valor do amor através da dor e do arrependimento. Caio não era mais o chefe arrogante, mas um homem que encontrara na humildade e na entrega a verdadeira riqueza. Eles construíram uma vida juntos, baseada no respeito mútuo, na comunicação aberta e em um amor que, tendo sobrevivido à mais dura das provações, se tornara inquebrantável. O passado era uma lembrança, uma lição aprendida, mas o futuro era uma tela em branco que eles pintariam juntos, com as cores vibrantes da esperança, da cumplicidade e de um amor que finalmente encontrara seu final feliz. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.